É inegável que as novas tecnologias têm afetado nossas vidas. Elas modificam nossa forma de pensar, de ver o mundo, nosso modo de nos comunicarmos e relacionarmos uns com os outros e influenciam até mesmo na nossa relação com Deus. Portanto, faz-se necessário que nos eduquemos para o correto uso dos meios sociais, para que eles sejam, de fato, meios que nos aproximem das outras pessoas e nos levem à prática do bem e à perfeição. E aqui então surge uma pergunta: é possível conciliar a vida espiritual e os meios sociais? É possível praticar as virtudes nestes meios e cultivar a vida interior? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Quando olhamos o Catecismo da Igreja Católica, no número 1803, vemos que a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Disposição esta que nos auxilia a praticar atos bons e dar o melhor de nós, o melhor de nós mesmos. Portanto, retornando àquela pergunta inicial, é possível praticar as virtudes nos meios sociais? A nossa resposta é: claro que sim. Isso é não somente possível, mas é algo extremamente necessário. Todos nós que utilizamos os meios sociais temos diversas possibilidades abertas diante de nós. Devemos saber como escolher estas possibilidades, com sabedoria, prudência e conforme a reta razão. Por isso devemos criar um estilo virtuoso de utilizar as novas tecnologias. E esse estilo virtuoso, que passa pelo crivo da nossa razão, nos leva a fazer algumas considerações. A primeira dessas considerações que devemos fazer em relação aos meios é nos perguntarmos: de fato, eu preciso deste ou daquele meio? Eu preciso desta ou daquela rede social, visto que são tantas redes hoje? Com efeito, muitas redes surgiram em pouco tempo. E vemos como estas redes têm afetado a forma das pessoas serem e como estes meios podem fazer com que levemos uma vida um tanto superficial. Então é necessário se perguntar se de fato precisamos desta ou daquela rede social. Não é porque existem todas essas redes que devemos estar inseridas em todas elas. Não. Portanto, praticamos a prudência no que se refere aos meios que vamos utilizar. Esta é a primeira virtude que podemos praticar nos meios sociais. Depois de tomar a decisão de estar presente nesta ou naquela rede social, precisamos esclarecer qual é o objetivo que temos em mente ao estar presente nesses meios. Queremos evangelizar, queremos fazer novas amizades, queremos nos aproximar das pessoas distantes, ou queremos simplesmente nos distrair? Queremos simplesmente passar o nosso tempo? Pode ser que passemos muito tempo nestes meios sociais e não dediquemos o tempo necessário aos nossos familiares, aos nossos amigos que estão perto de nós no mundo real. E também podemos tornar-nos tíbios e distraídos na oração. Portanto, devemos praticar a justiça no que se refere aos meios sociais e no seu uso, ou seja, que demos a cada qual o que lhe é devido. Afinal de contas, tanto Deus como nossos familiares merecem nosso tempo e nossa atenção. Além disso, faz-se necessário ser coerente no uso destes meios. Não podemos apresentar-nos de uma forma na rede social e ser de outra forma na vida real. Não. É necessário praticar a veracidade e a sinceridade. É necessário que tenhamos uma coerência interior e uma unidade no nosso ser e agir. E nos lembremos o destino eterno das nossas almas. Este destino eterno de nossas almas é decidido no nosso dia a dia, em cada escolha que fazemos e com cada ato que praticamos, também nos meios sociais. Em meio a todas as possibilidades que a internet hoje nos proporciona, podemos nos recordar das palavras de nosso Senhor.
pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Uma outra virtude que devemos ainda praticar nos meios sociais é a virtude da temperança. Mas o que é propriamente a temperança? Quem nos responde esta pergunta é novamente o Catecismo da Igreja Católica, no número 1809. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Ela assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites de honestidade. Vivendo a temperança, vamos utilizar estes meios sem sermos dependentes deles. É necessário que tenhamos esta liberdade interior dos filhos de Deus no uso destes meios e não podemos nos tornar escravos e dependentes deles. Utilizando esta liberdade dos filhos de Deus, devemos ainda praticar a vida interior. E é sobre isso que vamos falar agora. As novas tecnologias aumentaram o volume da informação. O comum dela nos nossos dias as encontramos nas ligações, mensagens, tweets, alerta. Elas alteram o nosso acesso à realidade. Com respeito a isto, surge uma grande pergunta: como conseguir que sejam uma ajuda para o nosso dia a dia ao serviço de Deus e dos outros? Para dar resposta a esta pergunta, temos que ter presente a necessidade de cultivar uma atitude reflexiva. Isto é, ter a capacidade de discernir as informações que são valiosas ou não. Porém, essa atitude reflexiva tem certos inconvenientes. Por um lado, a velocidade da informação supera a nossa capacidade de reflexão e discernimento, favorecendo a superficialidade. Por outro lado, as tecnologias de comunicação nos oferecem uma grande quantidade de estímulos que chamam a nossa atenção, como mensagens de textos, imagens, música, etc. É evidente o risco de acostumar-nos a responder a estes estímulos, imediatamente sem um discernimento prévio. Assim, para formar a consciência, para a atitude reflexiva, devemos ter presente os seguintes pontos. O primeiro deles é o silêncio. Na vida cristã, o silêncio tem um papel importantíssimo, porque ele ajuda a cultivar a interioridade, a qual permite ouvir a voz do Espírito Santo. São José Maria Escrivá disse: o silêncio é como o porteiro da vida interior. O segundo ponto para cultivar a atitude reflexiva é a virtude da temperança, a qual consiste no exercício da guarda dos sentidos, já que o uso de recursos informáticos deve ser utilizado com moderação. Podemos dizer que esta virtude da temperança é uma aliada para conservar a liberdade interior, ao movimentar-se pelos meios digitais, pois ela dá o justo valor à maneira como devem ser utilizadas as coisas. Coloco algumas dicas que nos podem ajudar no exercício desta virtude. A primeira delas é a pergunta. Frente ao uso dos meios digitais, devemos questionar-nos inicialmente: realmente isto me aproxima mais de Deus? A segunda dica é o autodomínio. Ele ajuda a vencer a impaciência e a deixar as respostas para mais tarde, de modo que possamos ocupar-nos de uma atividade que exija concentração ou simplesmente prestar atenção a uma pessoa com que estivemos conversando. Outra dica é conectar o acesso às redes a partir de uma hora determinada. Outro ponto seria fixar um número de vezes por dia para olhar para a conta de uma rede social ou para ver o correio eletrônico. Desligar os dispositivos durante a noite seria outra solução. Também devemos evitar
o seu uso durante as refeições ou momentos de oração. Para finalizar este capítulo, podemos dizer que o silêncio e a temperança preparam o caminho para a santidade. São José Maria Escrivá dizia: "Queres de verdade ser um santo? Então cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes." Vamos falar agora do contato virtual às relações pessoais. O uso das redes sociais e outros canais será positivo se facilitar uma comunicação verdadeiramente humana. Quem é o meu próximo? Jesus respondeu a essa pergunta com a parábola do bom samaritano, que, trazida agora à nossa consideração, pode ajudar-nos a alargar o horizonte das relações pessoais, como fez Jesus com aquele doutor da lei, para incluir todos os homens sem distinção de classes ou procedências. O Papa Francisco recorre ao relato do bom samaritano para indicar como essas novas realidades têm que se converter num verdadeiro lugar de encontro entre pessoas, um meio para viver a caridade com os outros. Ele diz que não basta circular pelas estradas digitais, isto é, simplesmente estar conectados. É necessário que a conexão seja acompanhada pelo encontro verdadeiro. Não podemos viver sozinhos, fechados em nós mesmos. Precisamos de amar e ser amados. Precisamos de ternura. Atualmente, os momentos em que entramos em contato com parentes, amigos ou colegas de trabalho se multiplicam. Graças às novas tecnologias, a frequência da comunicação aumenta. É possível conversar com alguém que vive talvez a milhares de quilômetros de distância e, inclusive, compartilhar imagens e vídeos sobre o que fazemos nesse mesmo instante. Diante dessa situação, cabe perguntar-se o que podemos fazer para que esses gestos sejam mais que um simples intercâmbio de informações, mas um meio de estabelecer relações autênticas, com sentido cristão. Para que as relações com as pessoas sejam enriquecedoras e duradouras, é lógico que no mundo digital busquemos nos apresentar de um modo coerente com o que somos. Por isso, a virtude da sinceridade é imprescindível nas relações sociais. Isto implica, como por exemplo, que a identidade, ou seja, o perfil que se cria nas redes sociais, reflita nosso modo de ser e de agir. Assim, quem entrar em contato conosco na rede tenha confiança de que os conteúdos que compartilhamos correspondem com a vida que levamos e que não usaremos esses meios para fins dos quais talvez nos envergonhássemos no mundo real. Apresentar-se com franqueza, sem ocultar a própria identidade, ao mesmo tempo que compartilhamos notícias ou opiniões, também nós estamos nos dando a conhecer. Assim salienta Bento XVI ao tratar sobre as redes sociais. As pessoas que nelas participam devem esforçar-se por serem autênticas, porque nesse espaço não se compartilham apenas ideais e informações, mas em última instância, as pessoas comunicam-se a si mesmas. No ambiente digital, além de viver a sinceridade que leva a não ocultar a própria identidade, a prudência levará a conhecer bem o alcance dos instrumentos e aplicativos que utilizamos para manter o contato com as pessoas, para poder adotar um estilo comunicativo adequado ao meio. Definir e controlar os limites do público e do privado nem sempre é fácil na rede. Certamente, os provedores de serviços são cada vez mais conscientes dessa necessidade e é útil conhecer as soluções técnicas disponíveis. No entanto, isto não exime da responsabilidade pessoal na gestão da própria informação, as imagens que se compartilham na rede, os comentários que se publicam. Convém ser especialmente prudente ao compartilhar elementos que se aproximam da intimidade, própria ou alheia. Não é uma questão de mero controle da informação. Afeta de modo particular o sentido do pudor, que leva a proteger a própria intimidade e a do outro, reservando aos dados pessoais ou familiares que, posto ao alcance dos outros, podem despertar simplesmente a curiosidade e fomentar a vaidade. Com autodomínio,
é bom perguntar-se, antes de publicar algo que envolva outra pessoa, se estas estariam de acordo em aparecer neste contexto, ou se preferirem que determinados eventos ou situações não fossem mostrados nas redes sociais. O desenvolvimento das redes sociais requer dedicação. As pessoas envolvem-se nela para construir relações, encontrar amizades, buscar respostas para suas questões, divertir-se, mas também para ser estimuladas intelectualmente e partilhar competências e conhecimentos. As redes favorecem o diálogo e com frequência o enriquecem, pois pode ir acompanhado de imagens e textos alusivos. Além disso, permitem interagir com pessoas que atuam em culturas muito diferentes da própria. Esta possibilidade coloca-nos o desafio de estabelecer um diálogo frutífero, conservando a capacidade de reflexão quanto à velocidade das conexões parecem exigir-nos respostas cada vez mais imediatas. Sem querer, poderíamos afetar o diálogo por não saber esperar e considerar as coisas com mais calma. Como ensina a Epístola de São Tiago, o domínio da língua é um ato de verdadeira caridade, pois, descontrolada, pode causar danos incalculáveis. Se um comentário oral pode ter um efeito imprevisível, como não será necessário estar atentos no ambiente digital, onde pode se difundir a uma velocidade inimaginável? Bento XVI afirma, por conseguinte, os meios de comunicação social precisam do compromisso de todos aqueles que estão cientes do valor do diálogo, do debate fundamentado, de pessoas que procurem cultivar forma de discurso e expressão de que façam apelo às aspirações mais nobres de quem está envolvido no processo de comunicação. Neste contexto, daremos um testemunho cristão, se nos esforçarmos por ter uma delicadeza especial, adotando um estilo positivo e respeitoso na rede. É uma consequência natural de ser cristão querer levar e difundir o Evangelho através dos canais que se tem à sua disposição. No entanto, para transmitir a mensagem cristã, convém conhecer as peculiaridades do meio que utilizamos e como funcionam as relações que aí se estabelecem. A caridade leva, mais que ao envio das mensagens religiosas explícitas, a uma lista de contatos, a interessar-se pelas pessoas e ajudar a cada uma dentro e fora da rede. Quem tem suficiente preparação, também técnica, pode difundir a fé através do ambiente digital, mas convém estar sempre atentos ao impacto real destes meios, evitando perder energias que poderiam investir em outras iniciativas de maior impacto apostólico. Com essa perspectiva e tendo em conta as próprias circunstâncias pessoais, saberemos dar a justa dimensão às novas tecnologias mediante um uso correto, virtuoso, próprio de um cristão coerente no meio do mundo. As novas tecnologias são um novo canal para expressar a amizade. Nessa medida, também podem contribuir para aquilo que São José Maria chamava de o apostolado de amizade e de confidência, onde através do relacionamento pessoal de uma amizade leal e autêntica, se desperta nos outros a fome de Deus e se ajuda a cada um a descobrir novos horizontes. Às vezes, uma rede social é o meio para recuperar o contato com um antigo colega ou para manter a relação com alguém que mudou de residência. No entanto, temos a experiência de que as relações pessoais se forjam especialmente durante a convivência no mundo real. E não podemos esquecer que o apostolado cristão conta especialmente com o contato direto, pois o Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física que interpela com o seu sofrimento e suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa, permanecendo lado a lado. O desejo sincero de transmitir o tesouro da fé dará um impulso aos cristãos a aproximarem-se dos outros, numa autêntica amizade apostólica, que sabe servir-se de todos os meios que tem ao seu alcance, também os digitais. Grande parte do que dissemos aqui foi inspirado em um e-book preparado pelo Opus Dei. Caso você queira aprofundar um pouco mais no assunto, ou ainda conhecer outras dicas práticas para o uso virtuoso dos meios sociais,
Vamos deixar o link do e-book na descrição para que você possa baixar gratuitamente.